tido um bom almoço. E nós vamos retomar, aí as pessoas estão voltando, né, se organizando, mas é aquilo que foi comentado, esse bem precioso que é o tempo, ele não espera, não dá para acumular. Então, agora nós vamos retomar nossas atividades com uma apresentação do Edson Vieira. O Edson Vieira é uma pessoa... Se quiser vir, Edson, por favor, uma salva de palmas para o Edson. O Edson é uma pessoa que tem uma importância muito grande aqui nesse projeto, porque ele é empresário, ele é diretor da WM, uma empresa muito competente, com uma atuação nacional e internacional, mas ele também é o coordenador de equipamentos eletromédicos da Abimo. E quando a gente apresentou a proposta inicial desse projeto, ainda não era com a Abimo, ele estava lá, no fundo, e me procurou logo depois, e, a partir daí, tudo foi iniciado, e estamos aqui dando continuidade. Então, agora eu passo a palavra a ele, agradecendo a presença, a pessoa com agenda bastante ocupada também, como os senhores. Tá? Eu opero aqui. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Marcos Silveira pela organização do evento. Nós estamos agora até conversando sobre o conteúdo e as possibilidades de saírem aqui boas ideias para a continuidade do nosso projeto. Eu acho que as chances são muito boas, dado a competência, né, o gabarito das pessoas que estão aqui participando. E também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui presente, falando com vocês. Bom, a minha apresentação, eu tenho uns 15 minutos para fazer, ela é breve. Eu gostaria de, primeiramente, falar sobre o setor, né, sobre a Abimo, e como é que as empresas que estão participando do projeto, elas se enquadram, né, nesse projeto. E depois nós vamos falar, então, das nossas necessidades, por que a gente está junto, né, e temos bastante interesse em participar, e já estamos participando do projeto Ambientronic. Próximo. Bom, então, a Abimo, né, a associação que representa a indústria de artigos e equipamentos médicos, odontológicos, hospitalares de laboratórios, né, então, a indústria de produtos para a saúde, ela está fazendo 50 anos, né, esse ano, e representa as empresas não só no Brasil, as empresas nacionais, que tenham plantas no Brasil, não só no Brasil, como também no exterior. Sendo que as associadas da Abimo representam 80% do faturamento do setor. Então, a representatividade da associação é importante. Próximo. Nós temos cadastrados, de acordo com o estudo do IEM, de 2011, 506 fabricantes de produtos, de insumos e equipamentos para a saúde, sendo que desses 66%, que dá em torno de 330 empresas, são associados à Abimo, né, no Brasil todo. O Marcos Silveira, já na apresentação dele, ele mostrou um mapa aqui com a distribuição dessas empresas, mas a maioria está localizada na região sul e sudeste, né. Sendo que mais de 90% dessas empresas são de capital nacional e 55% exportadoras. O segmento de equipamentos médicos, que é esse que a gente tem interesse maior no projeto Ambientronic, teve um aumento de exportações de 51% em 2011, contra 12,5% do setor de equipamentos, de produtos para a saúde como um todo. Então, é um setor realmente representativo, né, que pratica inovação. Próximo. Dessas empresas, desse conjunto aí, desse universo de 506 empresas no Brasil, 81% possuem sistema da qualidade,
E também fazem, 67% delas, quase 70%, têm projetos de inovação com centros e institutos de pesquisa, tá? E também alianças estratégicas com parceiros internacionais, o que também demonstra a grande preocupação dessas empresas em produzir inovação e tecnologia. Próximo. Bom, esse quadro lhe mostra a composição do setor, né? A gente tem lá que 71% das empresas são médias que compõem o setor, são médias e médias grandes. Tá? Se nós juntarmos com as micro e pequenas empresas, nós temos mais de 90%, ou pouco menos de 90%, de pequenas e médias grandes empresas que compõem o setor. Tá? Sendo que aproximadamente 10% são empresas consideradas grandes. Essas médias e médias grandes, elas geram 57% do emprego do setor, né, e 50% das receitas, sendo que as 11% maiores geram praticamente o mesmo percentual de receita, ou seja, meio a meio. Aliás, um pouco menos. Pois não. Então, alguns dados econômicos aí. O faturamento do setor em bilhões de dólares, o faturamento do setor como um todo, em 2011, né, esses são dados da BIMO de 2011, 5,8 bilhões de dólares, sendo que as exportações representaram 707 milhões e as importações 4 bilhões. Então, nós temos um déficit aí de praticamente 3,3 bilhões de dólares no setor de equipamentos para a saúde. Tá? E esse setor gera no Brasil mais de 100 mil empregos considerados diretos e indiretos, 35 mil diretos e mais de 70 mil indiretos. Bom, a evolução do faturamento do setor. Então, nós tivemos um crescimento de 17% de 2011 comparado com 2010, sendo que o consumo aparente cresceu 18%. Então, esse aí é o histórico que nós temos. Agora, no próximo slide, a gente vai ver uma previsão, o que a gente espera nos próximos anos. Então, nós temos uma previsão aqui para 2012, em relação a 2011, de um crescimento de em torno de 14%. Tá? Esses números aí, então, em bilhões de dólares. Então, é um setor que realmente tem boas expectativas de crescimento, considerando a economia mundial, né, e que nós temos uma certa dificuldade econômica nos países, principalmente da Europa, e o Brasil também pode ter alguma dessas dificuldades, por isso que o crescimento previsto para os próximos anos é um pouco menor do que para 2012, mas ainda se espera um crescimento razoável. E aí a gente pode ver a balança comercial do setor. Conforme eu havia dito, aqui do lado direito nós temos o total geral do setor, que nós vemos em azul 2009, vermelho 2010 e 2011. Nós estamos vendo um déficit da balança comercial crescente ao longo desses 3 anos, sendo que o único setor, de todos os outros que compõem aí a indústria, o único setor que apresentou uma redução de déficit, mas ainda assim tem um déficit, é o setor de equipamentos médico-hospitalares. Tá? Sendo que o setor odontológico é o único setor superavitário da BIMO, das empresas que compõem a BIMO. Tá? Porém, um superávit muito pequeno. Bom, e por que é importante, nesse setor de equipamentos médico-hospitalares, os equipamentos para a saúde, no caso como um todo, na indústria brasileira, é importante? Porque ele é capaz de suprir até 95% das necessidades de equipamentos e insumos de qualquer hospital. Ou seja, praticamente você consegue montar um hospital com produtos fornecidos pela indústria brasileira. Tá? E
com equipamentos e materiais de alta tecnologia e a custos competitivos se comparados com os produtos importados. Então, é um setor realmente bastante estratégico em termos econômicos para o governo. E o setor de equipamentos eletromédicos, que é realmente o que interessa para a gente, que é o foco desse projeto, e que envolve, vamos dizer, as empresas que estariam interessadas e que vão estar diretamente envolvidas nessa questão do projeto Ambientronic, Diretiva ROS e UI, são 155 empresas no Brasil, sendo que 53 delas, 34%, são associadas da ABIMO. E dessas 53, nós temos 9, né, que estão participando aqui do projeto Ambientronic. E a ideia, então, do projeto, como o Marco Silveira já disse no início desse nosso workshop, a ideia é fazer o projeto para essas 9 empresas, que é um projeto piloto, expandir as ideias e as soluções para o conjunto das 53 empresas e das 155 depois do setor, que também não são associadas da ABIMO, e, no futuro, né, numa outra fase desse projeto, expandir isso para todo o setor, esse conhecimento gerado para todo o setor eletroeletrônico. Então, nós vamos ver nos próximos slides que dado a necessidade e todo o trabalho que tem que ser feito, a gente não tem muito tempo para conseguir tudo aquilo que nós precisamos. Bom, já foi falado aqui, eu acredito que todas as pessoas que estejam aqui participando já conheçam disso, mas eu só queria ressaltar dois aspectos importantes na questão da diretiva UI, que, quando se fala diretiva UI, nós podemos falar também o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é basicamente a mesma coisa, só na questão da responsabilidade é que muda um pouco pelo que a gente estava discutindo hoje de manhã, né? Então, por exemplo, a diretiva UI para produtos eletroeletrônicos, ela determina uma das coisas, dos pontos, né, que ela determina, é que você tenha, no mínimo, já não é 70%, a Cláudia estava dizendo hoje, mudou um pouquinho isso, na UI 2, alguém falou aqui, que já não é 70%, mas que 55% da matéria-prima seja reciclável. Então, aqui, isso envolve um aspecto de ecodesign. Então, os produtos têm que ser projetados com uma visão de que você tenha esse nível de reciclabilidade, né? E o ecodesign é um dos aspectos que são abordados pelo projeto Ambientronic. E a diretiva ROS, que proíbe o uso, né, de produtos, de componentes que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, as empresas também têm que aprender têm que desenvolver fornecedores. Eu vi aqui com muita alegria que tem vários fornecedores aqui da área de equipamentos eletromédicos que demonstram a sua preocupação, né, também em adequar os seus produtos para a indústria, e certamente vão sair na frente de outros que não estão preocupados com esse aspecto, tá? Mas a diretiva ROS, para que as empresas também possam exercer, vamos dizer, e adequar os seus produtos a essa diretiva, elas têm que implantar sistemas de qualidade, sistemas de controle nas suas empresas, para que possam realmente garantir que os produtos que elas fabricam saiam isentos dessas substâncias. Dado que as multas e as penalidades para quem não cumprir essa diretiva são muito graves, né, Marco? Que chegam a multas pesadas e até prisão, por exemplo, na Comunidade Europeia. Bom, e por que a gente tem pressa? Porque essa diretiva ROS, ela entra em vigor para os produtos eletromédicos no dia 1º de janeiro de 2014. Né? E vai ser uma condição necessária para que as empresas que têm certificação CE mantenham a certificação. Então, quem quiser vender, manter a certificação e continuar vendendo na Europa ou em mercados que exijam a certificação CE, vão ter que se adequar à diretiva ROS. Então, eu acho que nós temos um tempo extremamente curto, não dá para a gente ficar pensando muito mais e, quer dizer, nós temos menos que 1 ano e meio aí para adequar essas empresas. E pensar
que esse é um projeto piloto, que depois nós temos que repassar isso para o conjunto, para todo o conjunto de empresas do setor de eletromédicos, que deve demandar um tempo maior, isso realmente acho que a gente tem que se preocupar e se preocupar muito, né? O prazo é extremamente curto. Bom, a certificação CE, né, ela é um diferencial para as empresas que se adequarem, por exemplo, se alguém conseguir se adequar antes, ótimo, vai ser um diferencial. Quem se adequar no prazo já não vai ser mais um diferencial, vai ter que ter para poder manter a certificação, ou seja, o diferencial vai ser ter a certificação CE ou não. É isso. Bom, e por que o projeto Ambientronic, então, é importante para a indústria de equipamentos eletromédicos? Porque, como a gente viu, 90% das empresas que compõem o setor brasileiro é de empresas pequenas e médias, que não têm, por si só, condições de sozinhas implementarem esses sistemas, essa tecnologia, né? E, logicamente, você fazendo isso em grupo e com a ajuda de institutos como o CTI, por exemplo, esse custo seria muito mais baixo e, ainda assim, diluído entre as empresas. Então, esse é o grande motivador para nós, para essas empresas do setor de eletromédicos. Tá? Então, nós temos que desenvolver uma infraestrutura para atender a diretiva UI e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que envolve as cooperativas de coleta e reciclagem, envolve laboratório de certificação, que a Cláudia aqui está representando o IPT, né? Toda uma estrutura para que as empresas possam se adequar. Envolve consultoria para a adequação dessas empresas, né? Para você implantar sistemas de qualidade, para que você possa controlar esses produtos que são proibidos pela diretiva. E também, isso não só para as empresas, mas toda a cadeia produtiva, por exemplo, os fornecedores. Então, nós temos que qualificar os fornecedores. Então, aí os 18 meses já, para mim, já me dá desespero, entendeu? Porque se você pensar que tem fornecedores que estão preocupados, já estão qualificados, mas tem muita gente que não está. Então, eu acho que o tempo é extremamente curto para nós fazermos isso. Também envolve treinamento e capacitação, né, com cursos específicos. Nós já tivemos vários cursos aqui, como o próprio Marco Silveira já citou, que foram muito bons, muito produtivos. E o último item lá, que é a questão da consultoria em ecodesign. Então, nós vamos ter que reformular os nossos produtos para atender aqueles requisitos lá de 55% de reciclabilidade. Nós vamos ter que pensar no tempo que nós vamos levar para desmontar um produto, porque isso tudo vai ter que ser embutido no custo. Nós tivemos uma palestra muito interessante aqui, acho que foi no primeiro workshop da Motorola, se eu não me engano, que discutiu brilhantemente sobre esse aspecto que você, no projeto do produto, você tem que pensar como você vai fazer o descarte dele, ou seja, tem que considerar um custo aí para desmontar isso, e quanto você vai ganhar quando você reciclar o produto. Então, isso são todas coisas, aspectos que têm que ser pensados na questão do ecodesign. E o projeto Ambientronic está também colocando isso como um dos aspectos a serem tratados. Então, é basicamente isso. A preocupação é muito grande, né? Eu espero que nós saiamos daqui realmente com boas ideias e realmente ideias para que nós possamos acelerar todo esse processo, para que as empresas possam ter realmente os resultados que necessitam. Tá? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos tanto... Por favor, continua aqui. O Edson, tanto na sua condição de empresário, como na condição de diretor da BIMO, só que tem sido fundamental aí para o andamento das atividades. Bom, e como diria o Odorico Paraguaçu, agora a gente está no momento de caminhar para os finalmente. Né? Em que sentido? Isso que o Edson colocou agora. É importante, num evento como esse, que consegue reunir pessoas qualificadas, competentes em tantas áreas diferentes, que a gente tenha uma continuidade,
né, que o evento não se encerre em si mesmo, que, para mim, é o mais importante de tudo, né? Um evento como esse, ele tem a função de construir convergência para que a gente possa propor uma agenda de ações e, com isso, então, os ganhos já obtidos se consolidem e a gente possa avançar cada vez mais. Tá? Para fazer isso, nós encaminhamos, eu acredito que todos vocês devam ter recebido, uma proposta inicial de objetivos e metas para que a gente possa discutir agora, nesse momento. E, como vocês devem ter percebido, propositalmente, nós deixamos espaços entre as metas e os objetivos, exatamente para que não só essa proposta que nós estamos trazendo seja avaliada, mas que possamos colocar outras metas, outros objetivos. Hoje mesmo aqui, já algumas ideias já surgiram. E os objetivos que nós estamos propondo são 5, né, com as suas respectivas metas. O primeiro deles é o objetivo A, consolidar as inovações nas empresas piloto. A gente está caminhando e o processo ainda não se concluiu, e então nós precisamos avançar. Nós conseguimos os recursos, como eu mencionei, foi muito bem-vindo, e esses recursos estão praticamente se encerrando. Inclusive, algumas empresas já têm até nos auxiliado a repor aí para poder manter as pessoas e viagens, etc. Aí, no objetivo B, é disseminar todos esses conhecimentos que foram gerados através de cursos e seminários. A ideia de piloto é a gente poder aprender, desenvolver competência e, com isso, multiplicar. Então, nós temos aí a possibilidade de ampliar isso para mais empresas do setor de equipamentos eletromédicos e também para outros setores da indústria eletrônica, porque a eletromédica é uma indústria eletrônica também, né? Tá? Pertence à grande indústria eletrônica. Aí, como objetivo C, é avançar na gestão de cadeias reversas de resíduos eletroeletrônicos, com tudo o que foi hoje muito bem colocado aqui, em termos de logística reversa, mas também em termos de geração de emprego e renda. E, com isso, né, nós temos aqui quatro propostas, né, que estão colocadas: geração de renda, mapeamento, que é aquilo que nós colocamos. É interessante, provavelmente vocês aí do GTT tenham tido acesso a números, mas a gente já viu números assim bem disparatados, um falando uma coisa, outro falando outra, que dá a impressão que é um universo bastante desconhecido ainda. Tá? Fazer estudo de impactos, identificar, que inclui identificação desses gaps tecnológicos, e aqui o nosso grupo, em especial, está fazendo essa aproximação com a ONU, né, esse programa da ONU, o programa STEP. Aí o objetivo D é contribuir, então, para a mobilização da cadeia de fornecimento. O Edson, mais uma vez, ressaltou, uma pessoa que sempre lembra, quando ele vai falar, a importância do envolvimento das cadeias de fornecimento, e sempre lembrando, né, competitividade, ela é uma propriedade sistêmica, não é uma empresa só. Então, nós precisamos trabalhar com vários setores, laboratórios e etc. Então, nós estamos aqui propondo, né, oficinas e seminários para mobilizar. A indústria eletrônica está muito mais ciente de todas essas regulamentações do que muitos outros setores. Então, desde seminários de simples conscientização, informação, sensibilização, até cursos mais avançados.
esse aspecto que nós colocamos, que, inclusive, hoje é parte integrante da UI Expressa, que é a questão da saúde e segurança no trabalho, né? E a valoração do capital intelectual e dos impactos da inovação, que tem as razões que foram comentadas um pouco antes do almoço, né? Até porque sabemos que o bolso continua sendo a parte mais sensível do ser humano. Então, a gente, pelo menos a maioria deles. Então, a gente precisa trazer isso à luz, né? Sair do discurso, do proselitismo e mostrar como é que todas essas questões afetam de forma negativa e positiva as empresas. E o quinto objetivo, que é trabalhar para fomentar a cooperação entre o universo das ICTs e as empresas. Então, nós temos esses estudos que foram hoje apresentados aqui pelo professor Vitor, desenvolver mecanismos para aumentar essa transferência. Como a Marília falou, a gente trabalha com enfoque das hélices tríplices, que é, em todas as questões, buscar a integração da academia, do governo e do setor produtivo, né? E esses estudos sobre o uso da microeletrônica como tecnologia verde. Então, o que é isso aqui? É uma base, um rascunho inicial, a partir do qual eu espero que a gente possa, então, discutir um pouco mais e chegar não só na definição desses objetivos e metas, como também de definir uma agenda de trabalho. E eu me sinto até constrangido de ter que chamar alguns aqui e não chamar outros, né? Mas, além da limitação de tempo, a gente tem uma limitação física, né? Na verdade, o que eu gostaria é de chamar todo mundo aqui, aí eu mudaria, eu gostaria de ficar sentado e todo mundo aqui, mas não é viável. Então, nós vamos chamar para compor a mesa, mas todos estão convidados, então, algumas instituições ligadas ao setor produtivo, adiantando que a Apex estava vindo com 2 representantes e ontem à tarde tiveram problemas e não puderam vir. Então, eu vou chamar o Ricardo Martins, da BDI, que é uma instituição ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O nosso colega e amigo Manuel Lousada, da LSNet. O Lousada, quem milita na área de tecnologia, conhece bem, é uma pessoa do século passado, ele falou. E desse também. Ele, até dezembro do ano passado, trabalhava na FINEP, anteriormente no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É uma pessoa muito importante para esse projeto, é um dos grandes responsáveis pelo avanço das tecnologias industriais básicas no país. Tá? Eu vou aqui pela ordem. O que está escrito, o André Saraiva, que é o diretor de responsabilidade. O André, eu vi ele saindo, ele deve voltar. Então, chamar o Ademir Brescancin, também é um profissional, conhece muito. Ele trabalhava na Whirlpool, atualmente está na Bini. O Márcio Bósio, apresentando aí tanto a Abimo como a própria Fiesp. Paulo Scaff o designou para representar a Fiesp, né? O José Nunes Filho, que é o diretor do CIESP Campinas, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O Herbert Mascarenhas, da Associação Brasileira de Resíduos Eletrônicos. Eu não sei se o André Mota está aqui
da Eletros. É da Samsung, mas estaria representando a Eletros. Opa, mas acho que não está aqui também no momento. Bom, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, vocês aqui inicialmente da mesa, né, é fazer uma análise nos aspectos que considerarem mais relevantes, mas com destaque desses objetivos e metas que vocês considerem mais relevantes, mais críticos, né, no momento atual, e como a sua instituição pode se inserir dentro desses objetivos e metas. Aqui tem, Ricardo, se quiser uma cópia para você. Isso, tá? Então, eu vou fazer assim na sequência da mesa aqui, aí fica mais fácil. Se você pode passar o microfone, por favor? Então, o Ricardo Martins, da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Bom, a BDI é uma agência, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela é um órgão filiado, filiado ao Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Obrigado. E, basicamente, a gente assessora o Ministério na formulação de política industrial. Tá? Então, o nosso primeiro objetivo é a formulação de política industrial, ajuda e controle do sistema da política industrial, principalmente hoje do Plano Brasil Maior. Eu vou defender aqui uma ideia que é a minha atividade principal dentro da BDI, que hoje é desenvolver o setor de microeletrônica no Brasil. Então, eu vejo com ótimos olhos a iniciativa da microeletrônica como um desenvolvimento verde. Eu acho que eu não tinha pensado como verde, mas tinha pensado nela sempre como a detenção do domínio tecnológico na mão das empresas. Então, assim, hoje a eletrônica e a microeletrônica está presente em todos os equipamentos eletromédicos, ela não tem como você fugir dela, e 99,9% é importado, né? Para não falar 100%. E o governo brasileiro, desde 2005, tem feito ações de incentivo para retomar essa cadeia produtiva no Brasil. Ela já foi importante no passado, ela já existiu, a reserva de mercado criou um problema para ela e as empresas que ficaram dentro da reserva de mercado, simplesmente acabaram. Eu falo de cadeira, porque eu trabalhei numa delas, eu fechei uma delas, a CID Microeletrônica, que tinha, inclusive, fabricação do silício em si, né? E existe hoje um esforço grande do governo em tentar recuperar essa cadeia. Esse esforço hoje está baseado em vamos dizer assim, dois argumentos, em duas frentes de ação. Uma frente de ação é desenvolvimento de competência local na área de projeto, de design, dos circuitos integrados, que são as design houses que o Marco falou delas. Nós hoje já temos no Brasil 22 design houses. Nós temos 2 centros de formação de projetistas, um aqui e outro em Porto Alegre, que formam projetistas especializados, com curso de 2 anos, especializados em fazer projetos de circuitos integrados, para prover a primeira etapa do processo da cadeia produtiva de microeletrônica. Então, qual é a vantagem de se usar a microeletrônica agora dentro do conceito do projeto verde? É que coisas que estavam espalhadas, que tinham placa, que tinham não sei mais o quê, que eram grandes, que isso, que aquilo, reduzem e ficam concentradas num único chip ou em 2 chips, com uma placa menor, com sistemas muito menores, mais eficientes. E outra, ainda com possibilidades da gente ter o que a gente chama de hardware comum, um circuito comum e um software residente, né? Um software que vai ser escrito dentro do
do circuito integrado, que vai ser incorporado a ele, que vai fazer as funções diferenciais. Então, em média, a gente pode dizer que teríamos uma plataforma de hardware integrada com softwares específicos para cada uma das diversas aplicações que a gente pode ter. Então, isso pode ser desenvolvido através desse nosso ambiente já de design house brasileiras, dos quais a gente está cuidando, tem uma série de ações, tem CNPq financiando, tem uma série de ações do governo sendo feitas, já temos 22, repetindo de novo, algumas multinacionais que já estão instaladas aqui, outras que já estão vindo para trabalhar no ambiente brasileiro e criar essa capacidade de projeto. No segundo ponto é a atração de empresas multinacionais ou nacionais com acordos com multinacionais, a atração de investimento externo para fabricar no Brasil o chip, fabricar e montar. Na área de montagem e teste final, nós já temos alguma coisa na área de memórias colocadas. Existe uma empresa vindo para o Rio Grande do Sul, a Hanna Micron, que vai provavelmente fazer memórias também, mas com tecnologia para fazer outros tipos de encapsulamento, outros tipos de produtos e algumas outras possibilidades que a gente está estudando com algumas outras empresas que estão querendo se instalar no Brasil. E na área de fabricação de dispositivos, a gente tem o CEITEC, no Rio Grande do Sul, que é uma fábrica feita pelo governo brasileiro, do MCT, que deve começar as suas operações comerciais efetivamente, provavelmente no meados do ano que vem. Aí já pode, inclusive, prestar serviço para outros. E deve estar sendo anunciado agora, falta só acertar a agenda com a presidente Dilma para ela anunciar, uma fábrica também de semicondutores instaladas na região metropolitana de Belo Horizonte. Deve ser que, pelo planejamento deles, deve começar a operar no final de 2013, construir a fábrica em um ano. É um desafio grande. Ou seja, nós já estamos aqui no Brasil criando um ambiente propício a se fazer esse tipo de coisa e, além de manter a propriedade intelectual dentro das empresas que desenvolveram os circuitos, desenvolveram os projetos, ainda assim facilitar na hora de fazer o controle e a reciclagem dos materiais. Menos material para reciclar, alguns materiais mais nobres que têm um preço maior, e aí a gente consegue transformar a reciclagem num negócio, e no dia que a reciclagem for um negócio que gerar dinheiro, ela deixa de precisar de ser empurrada, porque todo mundo vai querer puxar, né? Vão dar exemplo das latinhas, né? Latinha de alumínio. No começo, latinha ficava jogada no meio da rua e era um problema terrível. Hoje, acaba um show que tem latinha, você não vê mais nenhuma latinha solta no caminho, todo mundo pegou, as pessoas de coleta já coletaram, quem já está distribuindo já coletou, ou seja, virou um negócio, não precisa mais de ninguém fazer mais nada, ele toca por si só. E acho que esse que é o sonho que a gente quer transformar a reciclagem da indústria, a reciclagem não, todo o processo de logística reversa da indústria eletroeletrônica virar um negócio. Tinha que virar um negócio, não precisamos preocupar mais. Está ótimo, está resolvido o problema. Então, nós temos que tentar transformar isso num negócio, aí está resolvido o problema. Mas, então, a minha mensagem para esse ambiente seria isso. É possível hoje já fazer integração na área de microeletrônica e tornar, primeiro, a propriedade intelectual melhor, de posse das pessoas, e, segundo, o processo de reciclagem mais eficiente, mais eficaz e mais próximo de um negócio do que nós temos hoje. Okay? Obrigado, viu, Ricardo? Então, a gente destaca essas duas metas aí, né, que você colocou da microeletrônica como tecnologia verde e a reciclagem, né? Eu estou fazendo aqui uma secretaria do evento e tendo aí que tocar as várias coisas, eu me esqueci, pulei o nome aqui, o Samuel Goldner, o representante da ABRACE, Associação Brasileira das Placas de Circuito Impresso, que eu peço, por favor, que também compõe a mesa. E
passar a palavra agora ao Edson, né? Então, Edson, da mesma forma que eu pedi para o Ricardo, e peço também a todos, outra vez que eu esqueci, vocês devem ter percebido que tem uma avaliação que pode ser feita dessas metas. Eu pediria, então, que, ao longo aí da tarde, vocês também fossem se posicionando, não só oralmente, mas também no papel, explicando as colunas. Tem a coluna do objetivo, ou da meta, né? A relevância que você atribui a essa meta e objetivo, uma nota de 0 a 10, para simplificar, e o interesse específico para a sua instituição, isso aí. E se você tem algum comentário, análise específica da meta, ou geral, tem espaço também. Isso, para nós, é de grande utilidade, mas de grande utilidade mesmo, então eu peço que todos, por favor, nos auxiliem. Edson. Bom, Silveira, eu vou procurar fazer aqui uma análise dentro dessas metas que vocês colocaram aqui, que eu acho que são bastante pertinentes, assim, numa ordem do que eu acho que é mais de importância, né? Então, conforme eu já ressaltei aqui, e assim, pela experiência que nós estamos tendo na questão de implantação da arroz lá na nossa empresa, eu acho que nós temos que focar, antes de começar a transbordar esse conhecimento para todo o setor, nós temos que terminar esse projeto com as empresas piloto, né? E ver como é que isso vai adquirir todo esse conhecimento para depois passar a disseminar isso. Então, eu sinto assim que ainda nós temos que percorrer um caminho razoável, porque o que as empresas precisam fazer? Precisam fazer um levantamento de todos daquele equipamento que foi escolhido como equipamento que vai ser utilizado no projeto, como o Marco disse, cada empresa escolheu um produto, né, que vai trabalhar. Então, esse equipamento ele tem que ser dissecado com todos os seus componentes analisados para ver o que você tem ali de eventuais conjuntos ou partes que possam ter algum dos componentes que são proibidos pela diretiva ROS, né? Então, o que está se fazendo, a metodologia que está se utilizando, você pega, por exemplo, um componente inteiro ou um subconjunto, faz uma análise ali de raio-x desse conjunto inteiro e verifica se tem ali, se nessa análise toda você tem alguma... É uma análise qualitativa, né, Cláudia, que se faz. Então, ali você verifica se tem a possibilidade se existe um risco de ter algum componente desses proibidos em níveis elevados. Vamos admitir que você pega um certo subconjunto, faz essa análise e verifica que ali o risco é muito baixo. Então, você deixa aquilo de lado. Se você, numa análise desse conjunto ou dessa peça, detectar que existe um desses componentes em níveis que podem pode oferecer risco ou pode ultrapassar os níveis que são definidos pela norma, então aí você passa a destrinchar, a abrir esses componentes, esse subconjunto, e analisar cada subparte de subconjunto, indo até encontrar aquele componente que é o mais crítico. Encontrado o componente mais crítico, você tem que avaliar o risco, né, que esse componente oferece e tratar com o fornecedor desse componente, ver se você consegue, se esse fornecedor consegue te fornecer um produto que não tem esse componente, ou se você vai ter que desenvolver um novo fornecedor. Então, isso é realmente um processo que ele é demorado, tá? Então, eu acho que é a parte principal que tem que ser tratada. Nós temos que dar uma ênfase, trabalhar bastante isso com mais prioridade, tá certo? Na sequência, como eu estava dizendo, nós precisamos também trabalhar os fornecedores. Eu sempre repito que a minha grande preocupação é a cadeia de fornecedores. De nada vai adiantar a gente chegar à conclusão que nós temos componentes que não atendem a diretiva ROS e descobrimos que os nossos fornecedores não conseguem fornecer os produtos que nós precisamos. Então, isso inviabiliza o negócio. Então, os fornecedores que já têm que ser trazidos
eu acho que em paralelo nesse projeto. Tá? Lá no fornecedor. Antes de você, o seu, assim, você está fazendo Esse comentário da Cláudia é importante. A gente recebe um monte de empresa, né, que chega com o produto pronto para a gente fazer análise. É muito difícil, porque a ROS diz que eu tenho que fazer o ensaio de um produto homogêneo. Então, se você tem o conhecimento do seu fornecedor, se você já fez uma triagem desses fornecedores, se ele já tem essa avaliação ROS, para a empresa é muito melhor começar por aí do que ver cada componente se tem ou não o risco de ter. Até porque a gente já sabe, mais ou menos, aonde que estão os problemas. Solda, tinta, plástico. Então, dependendo desses fornecedores, porque os fornecedores eles estão ficando espertos com relação a isso. Então, eles já buscam a gente para fazer os ensaios. Antes ou tem empresas que só aceitam fornecedores que já são cadastrados. Então, se você está preparando um equipamento já que você quer saber se está de acordo, você já busca esses fornecedores. Se você tem algum fornecedor que não tem, aí sim você faz essa avaliação, porque fica mais fácil e mais barato do que você... Porque cada análise custa. Dar uma pistola de fluorescência no equipamento, se ele não é homogêneo, você até descobrir onde está o problema. Então, se você partir dos fornecedores, eu acho que já ficaria... É uma redução de custo enorme. A gente recebe gente com o computador... E um computador desse dá mais de 100 análises, 150, eu acho que foi a última vez. E aí ficou muito mais fácil quando ele pegou todos os componentes que os fornecedores ofereciam para ele e a gente fez as análises. Então, o fornecedor, eu acho que tem que ser o primeiro passo. Mas não é assim que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo, pegando um equipamento que foi eleito para ser trabalhado e estamos decompondo e fazendo a análise dele. Sim, quer dizer, bom... Não, eu entendo que essa é uma das atividades da oficina. Eu só acho que se a gente puder criar uma metodologia da ordem inversa, seria melhor até para a própria empresa. Eu imagino, Cláudia, que isso vai acontecer, normalmente isso vai ser resultado desse aprendizado, mas como o projeto ele propõe você pegar um produto que já esteja pronto, para você poder adequá-lo, então, eu acho que realmente o caminho tem que ser esse. Mas eu acho que a consequência disso vai ser a seleção dos fornecedores. Tá? Mas eu acho que isso é prioritário no projeto, dado o tempo curto que a gente tem. Por isso que eu me meti na sua fala, para dizer isso. Porque ótimo. Provavelmente aqui tem alguns fornecedores que já estão se preparando. Né? Então, se a empresa que faz aquele equipamento já sabe que o fornecedor já está preparado, um curto caminho, diminui custo, e ali aqueles 18 meses lá acabam ficando dentro do prazo. Vamos dizer assim. Não, inclusive, para esses fornecedores, é questão de se manter no mercado, né? Competitividade para fornecer para o resto da indústria. O problema é que, como a gente estava falando, que a maioria das empresas são pequenas e médias, essas empresas elas têm pouco poder de barganha para alguns componentes. Normalmente, as empresas utilizam componentes que já são utilizados por grandes clientes, por exemplo, para a indústria eletroeletrônica multinacionais. Então, na verdade, os fornecedores dos chips, eles estão pouco se importando com aquilo que a gente está consumindo. Nós temos que nos adequar. Não, no caso do chip, sim, mas estão adequados. Mas tem outros componentes que são mais específicos para os nossos produtos, que são fornecedores pequenos, indústrias pequenas, que não têm essa visão. Às vezes, aí que é o problema. É todo comprometido por causa de uma tinta. Quer dizer, que é um fornecedor pequeno, vamos dizer assim, que não tem conhecimento, não tem essa... Mas é interessante que nessa análise que nós acabamos fazendo, a gente descobriu que o problema também não é tão sério assim, tem muita coisa que já está resolvida. Exatamente. Talvez os detalhes como a tinta que você falou, que
são fabricantes menores, locais. É um problema de desconhecimento do fornecedor. A partir do momento que os fornecedores recebem essa avaliação, e nesse ponto eu acho que essa oficina é muito importante, porque não vai só no produtor do material, ele vai ser um educativo, vamos dizer assim, para toda a cadeia, inclusive do fornecedor. É uma questão de desconhecimento, às vezes, ele não sabe, nunca ouviu falar em ROS, né? Então, nesse sentido, ele acaba se preparando, e é muito simples, às vezes, trocar a tinta, trocar a solda É solda hoje. mais difícil. Mais ou menos, né? A solda praticamente já... A solda hoje já não tem mais. Agora, tem uma... Se você for, aí que está o problema. Se você vai correr só atrás de preço, Se você for correr só atrás de preço, você vai ter problema e vai custar muito mais caro você comprar um mais barato. Vai custar mais caro você comprar um mais barato. Porque hoje toda a indústria de montagem de placa já está com solução com prata, com estanho, com tudo isso aí pronto. Já assim, eu quero solda para ROS. Todo mundo já sabe o que é e já está resolvido, já está testado, o processo já está otimizado. Não, e uma outra coisa que eu acho bastante importante é você ter um sistema de qualidade adequado, onde você possa controlar, primeiro fazer uma análise de risco, né, desses componentes, um sistema de qualidade adequado para que você possa controlar esses materiais e evitar, por exemplo, mesmo de um produto, de um fornecedor, que você tem um risco muito baixo, mas você tem que avaliar esse risco e para você garantir que não vai ter, ou pelo menos demonstrar, se você for eventualmente fornecer um produto para a comunidade europeia e for lá detectado que você forneceu, que o seu produto tem contaminante, que você fez tudo o que era possível e não foi negligente, isso é um atenuante para a sua prisão. Né? Então, eu acho que nós estamos avançando na questão do sistema da qualidade, eu acho que isso é importante, a implementação da QS... QC 080.000. 080.000. Tá? Eu acho que isso é importante, um aspecto importante. Na questão das cadeias reversas, eu deixaria isso, vamos dizer, eu não considero tão prioritário, porque ele é prioritário se você considerar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas, para a comunidade europeia, isso não é importante, porque quem é responsabilizado lá é o importador. Né? A gente tem que cuidar mais da questão da diretiva ROS, principalmente, do que, basicamente, de como você vai dispor esse produto no final da vida útil dele, se você for vender para aqueles países que exigem a certificação CE. Né? A questão da cooperação ICT-empresa, eu acho também muito importante. Eu acho que existem algumas falhas. O Eduardo Jorge, hoje pela manhã, ele colocou um aspecto bastante importante e que eu queria também complementar com o seguinte. Eu acho que ainda existe uma falha quando um organismo de fomento ele oferece recursos para, por exemplo, não reembolsáveis para um ICT, só que no final do projeto ele não cobra o resultado. Então, eles amarram tanto para liberar o recurso e para ter certeza que os centavos foram jogados naquela conta devida, mas chega no final do projeto, e eu já vi casos, já tive experiência disso, que você recebe uma caixa preta que você joga no lixo. Ou seja, a empresa pagou pouco, os recursos vieram na sua maioria do poder público, mas não se fez nada com isso, você joga fora o negócio. Então, eu acho que os ICTs, os organismos de fomento, tinham que fazer uma fiscalização bastante rigorosa no produto final, se realmente acompanhar, né, o projeto e depois verificar se realmente a empresa que está envolvida no projeto recebeu um produto que pode ser colocado no mercado a um custo competitivo e com a tecnologia que foi proposta. Então, isso eu acho que tem que ser discutido, é muito importante. Ninguém fala nisso, mas... Tá, e cobra os centavos também.
Mas, enfim, eu acho que tem que ser esse tempo, essa preocupação, ela tem que ser dividida. Tá certo? Eu estava conversando também com o Pimentel hoje, na hora do almoço, a dificuldade que os ICTs têm, de, às vezes, tem o dinheiro lá, mas não consegue remanejar para uma outra rubrica, porque ele precisa gastar o dinheiro, e aí ele não gasta e o projeto para, entendeu? Então, é uma burocracia que esse processo precisa ser bastante melhorado. Eu acho que vale também ser discutido aqui no âmbito do nosso fórum, aqui do nosso projeto. E a disseminação desses conhecimentos gerados, né, por toda a cadeia, eu acho que também é importante, mas eu acho que ela já está sendo feita no âmbito das empresas do projeto. Eu deixaria isso assim como uma segunda, como uma prioridade após a disseminação desse conhecimento nas empresas do projeto Ambientronic. Então, é isso. Tá, obrigado, Edson. Dois comentários breves. A gente está fazendo a abordagem dessa forma como a Cláudia falou, realmente, né, de priorizar os fornecedores, fazer uma análise de riscos e aí ir para o ensaio. E fazer a minha parte chata aqui, que nós precisamos ser um pouquinho mais concisos aí, porque o tempo não espera. Manuel Lousada. Marco, você falou isso porque sou eu que vou falar. Tá vendo? Justo na sua hora, né, Lousada? Eu acho que hoje está um dia marcante, que mostra como é importante o marco legal e a quantidade de marcos que estão associados a isso. Está cheio de marco legal aqui. Marco, você... Enfim, eu tinha aqui uma série de anotações, mas vou tentar falar rápido, que eu fiz... Não, mas eu realmente não falei especificamente para você, não, para ficar tranquilo. Não é pessoal, eu sei. Eu tomei umas notinhas ao longo da manhã e eu queria só referir o seguinte. Se começou aqui, vamos centrar mais na questão Ambientronics em si, com ROS e o que vem atrás daí. ROS não é uma coisa isolada. Tá? O ROS, eu me lembro exatamente, a primeira vez que eu ouvi falar em ROS foi numa reunião da Organização Mundial do Comércio, no Comitê de Barreiras Técnicas, em que havia já gente protestando contra o ROS. Aí eu peguei o ROS, trouxe, cheguei aqui e disseminei para todo mundo conhecer. Foi mais ou menos contemporâneo do REACH, que é prima co-irmã do ROS. Né? E também é uma coisa que se alinha, por exemplo, com as limitações progressivas, por exemplo, de emissões para carros, para automóveis na Europa, que todos os países seguem. Quer dizer, é um processo mundial. Nessa área, por exemplo, de ROS, o Japão já tinha bastante coisa, porque é uma ilha pequenininha, tá? Então eles estavam na frente em relação a isso e tinha gente protestando contra o Japão que aquilo era uma barreira técnica. Eu não acho que seja barreira técnica, porque é perfeitamente condizente com os objetivos legítimos de uma regulamentação. Tá? Então não pode ser considerada uma barreira técnica. Eu acho que seguiu o caminho certo na medida em que existe, normalmente, na Europa, quando se faz uma diretiva, ela gera depois normas técnicas correspondentes. A construção das diretivas New Approach gerou uma série de encomendas do governo europeu para os organismos de normalização para fazerem normas que detalhassem, tá, e permitissem a implementação, os ensaios, aquela coisa toda, para que aquelas diretivas se cumprissem. As diretivas, elas não são de aplicação imediata. Elas são transpostas por cada um dos países membros para a sua legislação. Aquela data de 14 é que, em 1914, os países obrigatoriamente têm que ter legislação nacional que faça cumprir o ROS, dentro de cada um dos países. Bom, o que eu quero dizer é que, por força de um acordo que existe, um acordo de Dresden entre o CNELEC e o IEC, tá? O CNELEC não foi fazer uma norma europeia, se partiu direto para fazer norma internacional. Tá? A mesma coisa a ISO tem com o CEN, com o Comitê Europeu de Normalização, que é o Acordo de Viena. Eles não vão perder tempo fazendo uma norma europeia, se pode fazer logo uma norma mundial, digamos assim, internacional. Foi isso que aconteceu. Isso é extremamente conveniente para a gente, na medida em que nós sempre procuramos seguir as normas internacionais. Então vamos internalizar essa norma aqui e a partir dessa norma vamos fazer o caminho inverso
muito possivelmente construir uma regulamentação técnica imposta pelo governo aqui, que vai tornar obrigatório aqui no Brasil também aquilo que o ROS obriga lá. Então, todas essas empresas que há, mais tarde ou mais cedo, tá, elas vão ser obrigadas porque senão vão estar fora do mercado porque não cumprem os requisitos legais. A sensação que eu tenho é que isso está chegando aqui ao Brasil, portanto, eu parabenizo o CTI pelo que ele tem feito, inclusive seguindo muito direitinho esse caminho de ir buscar, ver a norma, vamos entrar na comissão da ABNT para internalizar a norma, para fazer o caminho de acordo com o figurino. Tá? Inclusive, a Metro estava aqui de manhã para depois poder montar esquemas de certificação, de avaliação de conformidade dentro da lógica do CIMETRO, tá? Que é a lógica nacional. E que dá a credibilidade que eu queria reforçar isso. O Inmetro, diferentemente das outras agências, é uma agência diferente. O Inmetro só regulamenta aquilo que não existe agências específicas para regulamentar. Ela regulamenta o 99, tá? O outro. Mas ele tem como organismo acreditador aquelas avaliações que o Peer Evaluations, que lhes vai dar a credibilidade de todo o sistema brasileiro. É muito mais fácil ser reconhecido lá fora, inclusive por acordos de reconhecimento mútuo. Isso é que serve para superar barreiras a exportações. E na área eletromédica, eu fico muito feliz em ver os números que foram apresentados, porque inclusive, durante bastante tempo, aquele programa Projex, uma das estrelas, um dos setores de estrela do Projex, que era um programa que começou com o IPT, depois foi expandido pelo MCT, com a FINEP, para outros institutos, servia para levar apoio de institutos tecnológicos para ajudar empresas a superar as barreiras técnicas de mercados-alvo. Tá? E era pouco dinheiro, mas com excelentes resultados. As análises que foram feitas pela CAMEX disso mostraram que as empresas que foram apoiadas, o crescimento das exportações delas foi muito maior que das outras. Então, às vezes, é saber aplicar o dinheiro. Exatamente. Então, o que é importante nisso aí, e naquela reunião que a gente fez do Ambientronics lá na Agência Espacial, lembra? Lá no Cerrado, Isso. MCT Cerrado, uma coisa que eu ressaltei é o seguinte: está no momento certo, porque está no momento nova política de resíduos sólidos, tá? E ao mesmo tempo ajuda a superar barreiras. Se nós quisermos exportar para a Europa, tem que estar de acordo com isso. Se nós, estando de acordo com isso, estamos tendo um ganho ambiental. Então, é um ganha-ganha, e quem é que está interessado nisso? O comércio exterior e, naturalmente, o Ministério do Meio Ambiente, além da questão de tecnologia. Então, há uma coincidência de interesses, mas que, em termos políticos, acaba tornando um pouquinho mais complexa a forma de gerenciar esse processo. Tem que envolver todo mundo, e quando é envolver todo mundo é sempre mais complicado. Eu queria referir uma outra coisa que também é importante e tem a ver com uma exposição que eu ouvi de manhã sobre valores intangíveis, tá? Ativos intangíveis, que eu achei muito interessante, e que é o seguinte, quer dizer, relembrando, o intangível é o valor que as coisas que uma empresa tem no mercado é menos o valor que ela tem nos livros. Tá? Isso é o intangível. Pode ser uma marca, tá? Como Coca-Cola, pode ser uma marca como a Amazônia, tá? Mas isso é mais comum. Pode ser tecnologia, pode ser a sua forma de se relacionar, o seu modelo de negócios, relacionar, isso tudo é intangível. Tá? Não está nos livros, mas cada vez tem mais valor. Esses valores, como viram pelos gráficos, o intangível é maior que o tangível. Só que o intangível, quem é que dá valor ao intangível? É o mercado. O mercado são pessoas. Então, no fundo, o intangível é o valor que as pessoas, ou que pessoas dão àquilo. E as pessoas mudam com muito mais facilidade. Tá? Eu, muitas vezes, de vez em quando, eu tenho assim uns sonhos que ainda sou engenheiro eletrónico, já não sou mais há muito tempo, mas eu fico pensando, isso parece uma coisa assim, uma variável complexa, né? Tem uma parte real que é o tangível e uma parte imaginária que é o intangível. E tal como o intangível pode variar com muito mais velocidade. Tá? Qualquer probleminha na bolsa, etc., o intangível
credibilidade das coisas podem variar muito rapidamente. Mas é muito importante isso. Vejam bem, eu vou dar um outro exemplo. Ainda no Comitê de Barreiras Técnicas, uma vez uma gritaria contra a Bélgica. A Bélgica estava querendo montar um sistema não obrigatório, um sistema voluntário para a responsabilidade social corporativa associada a produtos. O que é que ela queria? Ela estava única e simplesmente credenciando, ou dizendo, esses institutos, essas entidades aqui, são adequadas para fazer esse tipo de certificação. É claro, para quem estava fora, tá? Isso é uma barreira técnica, claro, se eu quero exportar para lá ainda tem que... É uma barreira técnica? Parece. Tá? Agora, tem aí uma coisa que eu queria sublinhar, que é o seguinte, isso é um valor para os belgas, porque eles dão muita importância a isso, faz parte da cultura deles. Tá? Então, no mercado belga, tá? Isso tem valor, tá? Mas no mercado, às vezes, na América do Sul, isso tem muito menos valor, porque as pessoas não atentam a nada, querem só saber o preço, não querem saber de mais nada. Então, essas questões intangíveis estão associadas a questões culturais e coisas dessa forma que a gente tem que levar em consideração. Quero dizer com isso que, em relação a tudo que nós estamos falando aqui, nós temos também que progressivamente ir construindo esse valor na sociedade brasileira. Tá? E eu acho que o Ambientronics pode e deve ajudar a fazer isso, ajudado pelo interesse económico de continuar podendo exportar para países que já impuseram isso ou estão impondo isso de uma forma obrigatória. Curiosamente, tá? Esse exemplo que eu dei da Bélgica foi o fator decisivo para ter conseguido convencer o Conselho da ABNT que deveria montar uma CEE, uma Comissão Especial de Estudos, para tratar da responsabilidade social corporativa. E, por acaso, a partir daí, a Bahia Sul se interessou muito com isso, passou a liderar esse processo, o representante que tinha lá no Conselho na época, e quando a ISO começou a montar a sua comissão para tratar da sua norma da responsabilidade social corporativa, o Brasil estava na frente e virou presidente dessa comissão. Então, a gente pensar na frente é muito importante. E, por outro lado, vejam bem, para o Brasil, isso foi uma propaganda excelente, porque todo mundo fala de trabalho infantil, trabalho escravo, etc. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está se mobilizando para dar importância a isso, tanto é que eles já tinham a norma, e a nossa norma, inclusive, é certificável, e a da ISO ainda não é. Bom, então, essa questão, eu acho que é muito importante a gente saber que isso é um valor cultural e é uma coisa que nós estamos mexendo com esses valores de construção, construindo novos valores. O que fazer, então, em relação a isso? O que é que nós queremos? Eu acho que nós temos o Ambientronic com o piloto, com a ABIMO. Tá? Eu achei excelente, por exemplo, o nosso presidente da ABIMO, ele foi, eu não sei se ainda é, durante muito tempo, membro do Conselho da ABNT. Então, ele estava sintonizado com essas coisas todas. Tá? Eu acho que isso aí nós temos que, agora, aumentar esse projeto. Quer dizer, de novo, ele não pode ser mais um projeto, eu já referi isso várias vezes, tem que se tornar um programa, tem que se tornar uma linha política. Tá? Então, esse assunto, eu acho que nós tínhamos que nos juntar esforços, tá? No sentido de levar isso de novo para o pessoal de comércio exterior, tá? Porque estão todos felizes que está se exportando muito equipamento eletrométrico. Se nós não tivermos isso, vamos deixar de exportar. Então, eles vão se interessar por isso. O comércio exterior está no MEDIC. O MEDIC tem Conmetro. O Conmetro tem a ver com isso. Temos que envolver o Conmetro nisso aí. Esse assunto tem que ser levado ao Conmetro. Naturalmente, CONAMA também. Tá? Meio ambiente também. Isso precisa de ser alguma coisa. E o MCT e, obviamente, que está se tratando de inovações. E tudo isso, se passar a ser um programa, passa a ser muito mais fácil depois. Agora vamos nas agências de fomento. Vamos nos organizar para apoiar convenientemente isso. E convenientemente quer dizer o quê? Tem uma empresa, vai pegar os seus fornecedores. Isso é um projeto só, deveria ser um projeto só. E tem que avisar os fornecedores, esses fornecedores são para essas empresas porque nós estamos no piloto, mas depois do piloto vem o resto. Se você está sendo beneficiado, se você andar agora, porque senão depois vai ter que correr atrás. Tá?
Então, mas isso pode ser apoiado. Isso pode ser apoiado tanto pelo BNDES, viu, BNDES? Tá? Tanto pela FINEP, que não está aqui, mas deveria estar, tá? Precisa de ser levado isso lá, tá? E tanto por financiamento como também por subvenção, tá? Vamos pôr um edital sobre isso. Acho que faz todo sentido, vale a pena, é uma questão de construí-lo adequadamente, com vários ministérios, com apoio dos diversos ministérios. A FINEP vai ficar feliz de fazer uma coisa tão politicamente correta. Tá? Outra coisa que a gente precisa é, já em relação depois ao pós-industrial, à desindustrialização, não é desindustrialização, é desfabricação. Desmaterialização? Não, desmaterialização também não vamos. Desfabricação não vai mandar tudo explodir desse jeito, não vai tudo virar pó, assim. Mas aí nós temos que encontrar modelos adequados. E esses modelos são modelos a ser procurados com prefeituras, com todo o pessoal que está hoje preocupado com lixo, etc. E esses modelos têm que ser, como já foi dito aqui, a gente já veio aqui, inclusive, trouxe uma empresa aqui para você, para agitar nessa área, mas isso tem que se multiplicar para o país todo. Ou seja, essa atividade tem que ser uma atividade rentável, que o bolso é fundamental. Tá? Mas, para ser rentável, faz todo sentido buscar o quê? Incentivos para isso. Incentivos fiscais, municipais, estaduais, federais. Gente, se está dentro dos programas, dentro das linhas de modernidade, inserção internacional da indústria e meio ambiente, não tem nada melhor mais justificável para isso. A partir daí, eu acho que a questão de escalabilidade desse projeto é fundamental, ou seja, sai da ABIMA, vamos ver com a ABINE quais os setores que se vão suceder, os novos pilotos, até a gente ter aí uma manada de pilotos, né, para levar a coisa para a indústria como um todo. E com o quê? Com um deadline que vai ser a regulamentação, quando é que isso vai ser tornado obrigatório, tal como aconteceu na Europa. Vamos regulamentar, entra em 2018. Aí todo mundo vai ter que se adequar e correr atrás. Aí não tem mais o quê. Quer dizer, lâmpadas, por exemplo, com mais de 100 watts de filamento, estão proibidas já. Por quê? Porque elas são mais danosas em termos de uso mais de energia, quando existem outras opções. Saiu uma regulamentação em relação a isso recentemente. Então, eu acho que, fundamentalmente, é isso que eu gostaria de dizer, só que tem alguns outros públicos que a gente vai ter que catequizar. Tá? Nós estamos tentando catequizar aqueles que já participam da nossa fé. Meus irmãos, está todo mundo convencido, temos que conquistar os outros. E os outros, alguém falou aqui no Legislativo, é difícil, mas eu acho que é importante. Mas tem alguns outros que valeria a pena, um TCU da vida, coisa desse tipo, né? Eu acho que também é preciso. Né? Eu estava falando no almoço, o problema do TCU é que os funcionários do TCU, a produtividade deles, né, é o quê? É o que eles encontram de ruim. Então, eles estão sempre procurando coisa ruim. Tá? E são criativos nisso. Tá? Então, temos que mostrar para eles que essa criatividade, às vezes, vai contra os interesses do país. Então, é muito isso. Eu acho que você tem que falar com o Ministério do Meio Ambiente, tá? Induzir uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento, a BDI pode ajudar nisso, a APEX, eu acho que deveria participar também, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, no sentido, como é que a gente formaliza aí um programa nacional? Isso não é mais um projeto piloto, tá? É o primeiro capítulo de um programa nacional. Essa mudança de fase a gente vai precisar de implementar rapidamente, porque senão vamos ser um projeto piloto o resto da vida. Muito bom. Grato, Losado. Ô, Ademir, eu vou pedir uma gentileza. Aliás, vou pedir para todos aqui o seguinte,
já tem algumas pessoas que o horário de voo já está chegando, e o Márcio Bose é uma dessas pessoas. Se você permitir o Márcio falar antes de você, pedido aqui que eu recebi por escrito. E, em função disso, também fazer um pedido a todos, em vez de nós interrompermos agora para um café, a gente segue à frente e depois tomamos o café no final. Em vez de um coffee break, um coffee end, aí, tá bom? Então, Márcio Bósio, representando tanto a BIMO como a Fiesp também. Obrigado. Eu vou lhe falar realmente pouco, por 2 motivos. Primeiro, pelo horário, e segundo, que a voz não vai me permitir falar muito mesmo. Marcos, na verdade, eu queria fazer algumas colocações que eu acho que são fundamentais para a inovação no Brasil. A primeira delas é o seguinte: eu acho que nós temos que fazer uma discussão junto ao MCTI para propor que as ICTs, a exemplo do que a Petrobras já faz na questão da sua inovação, que ela não segue a 866. É simplesmente incompatível se discutir inovação com uma lei que você leva 1 ano para comprar um equipamento. Então, ou seja, é impossível, é impossível. Então, essa é a primeira discussão que eu acho que tem que ser feita abertamente. E um outro, porque aí vem aquilo que o doutor Lozada falou sabiamente, Tribunal de Contas, seja ele estadual, federal, né, é extremamente legalista. Ele não vai ver se o objeto pesquisado virou um produto, se esse produto vai beneficiar, no caso da saúde, milhões de pessoas. Não, ele vai ver se a caneta foi comprada através de uma licitação, vai pedir para o Instituto explicar por que ele teve que comprar uma caneta que custa 10 centavos a mais do que outra. Então, é impossível. Então, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita, né? Tem que ser feita, sob pena de nós paralisarmos a inovação no Brasil. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser debatida com o Legislativo, e o governo tem que assumir essa responsabilidade. E ainda nessa questão da inovação, dentro dessa área mais geral, eu acho que nós temos que desenhar um marco da inovação, aonde a gente junte 3 atores que são fundamentais, que é as ICTs, as universidades com a pesquisa, as empresas e os órgãos financiadores, porque cada um dos 3 tem objetivos bem distintos. Hoje, a pesquisa, como o Eduardo colocou de manhã, muito focada na publicação, a empresa focada no resultado e o financiamento focado nos seus processos legalistas, e que tem que ter, estão corretos, mas são 3 atores que têm que trabalhar juntos, que estão andando em ritmos e muitas vezes em lados diferentes. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que abrir um debate nesse sentido, sob pena, de novo, de nós perdermos mais uma vez o bonde do desenvolvimento, né? Esta janela de oportunidades que está se abrindo para o Brasil, do Brasil ser um país de investimentos, ela pode passar rapidamente se nós não aproveitarmos isso. E nós podemos, sim, virar um país de montadoras, pura e simplesmente. Vamos gerar emprego, né? Vamos ter produtos baratos, bons, no entanto, não vamos ter desenvolvimento. E no dia que o Brasil entrar em crise, a montadora simplesmente fecha a porta e vai embora, né? Um exemplo muito claro, o setor automobilístico, que foi o setor que mais recebeu incentivos, ontem, acho que estava no jornal, que estão anunciando a demissão de 1.500 trabalhadores. Então, ou seja, é o resultado
de uma política não pensada e harmonizada. Ainda na questão do controle, só para concluir essa parte, eu faço um debate aqui assim: o que custa mais você jogar R$1 milhão fora quando você tem um projeto que não tem um resultado, que não tem um produto, ou você economizar 10 centavos numa caneta, que é o tempo que você perdeu para fazer uma licitação e tal. Então, você perde o sentido. Uma outra questão que eu queria, e aí sobre o projeto, Marcos, o Edson já expôs a visão da BIMO, e que a gente concorda e tal. Só para colaborar, eu diria que nós temos 2 áreas que eu acho que nós temos que investir ainda no Brasil. Uma primeira, que eu acho que é na questão da indústria de transformação. Nós estamos falando aqui em reciclar, estamos falando em transformar lixo em dinheiro. Usou-se o exemplo da lata de refrigerante, e é um exemplo claro, ou seja, nós preparamos uma indústria para receber esse lixo, e isso demonstrou-se que é possível, que tem retorno e que resolve o problema do meio ambiente, que eu acho que é fundamental nós pensarmos um desenvolvimento onde os nossos filhos, netos, enfim, né, também tenham direito a conhecer a Terra do jeito que a gente conheceu. E também, só para concluir, eu acho que uma outra questão que nós temos que ter presente é que nós temos que desenhar processos produtivos mais flexíveis. A grande parte das revoluções industriais, para além da tecnologia que ela trouxe principalmente inovação em processo. Isso permite que a gente consiga produzir um produto ou um componente, enfim, melhor, mais barato e adaptável às necessidades que toda a indústria tem. O setor de saúde vive esta crise, porque é um setor que demanda ainda, do ponto de vista de quantidades ainda pequenas, para o ponto de vista de tu gerar escala para uma única peça. Então, no entanto, acaba ficando ou dependente da importação ou muito atrelado àquele componente hoje existente. Então, se nós tivermos um processo produtivo dentro desta indústria de transformação que permita produzir quantidades menores ou, como foi falado aqui anteriormente, ter um componente que ele pode ser usado em várias etapas ou para várias funções, isso sim traz ganhos de produtividade e faz com que o Brasil passe a desenvolver um setor. Nosso setor de transformação é ainda muito pequeno, então acho que o governo também tem que focar os seus incentivos nessa indústria de transformação, porque senão não vai ter soja, não vai ter feijão, enfim, suficiente para bancar a importação. Tinha outro dia eu estava vendo um cálculo que 300 toneladas de soja, se não me engano, é o custo para trazer um celular. Então, sim, não tem sentido de fabricar um celular, eu não sei exatamente como é que é isso, mas não dá para a gente fazer essas comparações. A gente tem que, sim, fomentar a agricultura. Não estou falando que para tirar incentivo, não. Agora, nós temos que fazer com que esta nossa matéria-prima seja transformada aqui no país. Isso vai gerar conhecimento, isso gera inovação, isso gera desenvolvimento sustentável. Eu queria agradecer, pedir desculpas, porque eu vou ter que sair correndo, pedir desculpa pela voz, que também está horrível, e agradecer mais uma vez o Marcos por esta gentileza. Muito obrigado. Fazer um breve comentário sobre as palavras aí do Márcio Bósio, que não existe benefício social melhor e mais completo do que um emprego qualificado, um bom emprego.
ele abrange todos os aspectos que uma família, um ser humano precisa. Então, geração de empregos, bons empregos, obviamente, não trabalho escravo, é o melhor benefício socioeconômico que a gente pode ter para uma nação disparadamente. Tá? A falta de emprego está na raiz de todos os problemas sociais, prostituição infantil, tráfico de drogas, etc. Dissolução de família, agressão, alcoolismo. Então, é o maior benefício social que existe, né? E uma outra informação também, não sei se todos são cientes, que a geração de um emprego qualificado, né, um produto com alto valor agregado, somente agregado tecnológico, ele tem uma capacidade de mobilização de empregos muito grande. É a diferença de vender, por exemplo, $1 de soja para $1 de equipamento eletrônico, por exemplo. Tá? Ele dinamiza muito mais a economia. Então, trabalhar pela tecnologia, pelo desenvolvimento, pelo adensamento tecnológico do país, é trabalhar pelos benefícios sociais para a população como um todo. Tá? Então, Ademir, obrigado aí pela sua compreensão, e eu passo a palavra a você agora. Está ótimo.